de termos esse tempo de adoração, de louvor. E agora, Senhor, que falamos contigo, expressamos a nossa adoração a Ti, nós também queremos ouvir a Tua palavra. Queremos que o Senhor fale conosco. Nós viemos aqui sedentos da Tua voz, sedentos, ó Deus, de saber o que o Senhor tem para compartilhar. Então, eis aqui o nosso coração. Usa a vida do Teu servo, Pastor Walter, nós o abençoamos. Que nunca falte o óleo sobre a cabeça dele, que nunca falte, Senhor, a direção do Teu Espírito, no Espírito dele, a fim de que ele cumpra todos os Teus propósitos, e que nessa manhã, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ele possa distribuir para nós, Senhor, através do Teu poderoso Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por nós estarmos aqui. Gente, eu vou desligar essa televisão aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Mateus 28, 18. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora estava aqui dando uma aula, de louvor e adoração aqui sobre o que é louvar ao Senhor, o que nós podemos oferecer. E ela foi muito feliz porque o que nós podemos oferecer é o nosso coração, aquilo que flui de dentro do nosso coração para Ele. É o aleluia, é o glória mesmo, é uma expressão de louvor daquilo que nós vivemos em obediência a Deus. Isso é louvar ao Senhor, isso é adorar ao Senhor. Você que achou Mateus 28, no versículo 18, você pudesse colocar de pé e nos acompanha então. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode sentar, curva sua cabeça. Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado, Pai amado, por sermos ouvintes. Obrigado, Pai amado, por termos a oportunidade, Senhor, de ter em nossas mãos, Pai amado, a Tua palavra, Pai. Obrigado. Nos faça entender, Pai amado, mais uma vez, os Teus mistérios nessa manhã. E assim nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu beber uma água, já estou com sede, gente. Esse vento deixa a gente ser. Por falar em vento, A gente esperou tanto vento essa semana. Pela primeira vez eu recebi um alerta da Defesa Civil com áudio. Vocês ouviram isso também? Sempre aquele apito, Pi, pronto, e você vai lá e olha. Mas dessa vez falou assim, tipo assim, presta atenção. Mas louvado seja Deus pela vida dos nossos governantes aí, que dessa vez eles ficaram bem atentos aí. Tiveram uma previsão, Previsão é previsão, não é exatidão. E eles fizeram aí o que deveria ser feito para aí minimizar aí qualquer problema que pudesse acontecer com a sociedade, Mas graças a Deus nós tivemos aí, foi uma marolinha, Não foi aquela que aconteceu como na semana passada, que pegou aí todo mundo desprevenido. Gente, essa passagem aqui é uma das expressões, é uma das palavras. Eu gosto de tanta palavra de Deus. Quem gosta da palavra de Deus, hein? Quem tem o seu versículo favorito, 1, 2, 3, diversos versículos favoritos, Eu tenho aquele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, tem Isaías também: buscai o Senhor, enquanto é tempo, invocai o seu nome enquanto está perto. Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Essa é da pastora. A gente tem muitos versículos que nos deixam assim fixados, na palavra de Deus. Esse também é uma das passagens que eu gosto muito, porque essa passagem aqui, ela fala algo para a gente, ela ensina algo para a gente,
Mas infelizmente é uma das palavras que a gente mais consegue ficar em desobediência. Você sabia disso? Você consegue fazer um monte de coisa que a palavra pede, mas essa passagem aqui, nós como pessoas, nós como estrutura de igreja, eclesiástica, como instituição, nós como igreja local, igreja regional, igreja nacional, igreja latino-americana, igreja mundial, nós conseguimos deixar a desejar. E eu gostaria aqui de estar falando algumas coisas para pontuar por que a gente falha nesse aspecto. Fala para o teu irmão, por que a gente falha nesse aspecto? E eu coloquei essa passagem lá no meu status do WhatsApp e fiz uma pergunta lá, sejamos sinceros, você tem dificuldade para conseguir colocar isso em prática de forma que realmente é para ser, né? Conforme está aqui na palavra? Teve uma pessoa que falou assim, não. E eu falei, pô, glória a Deus pela tua vida. Essa pessoa falou que não, que consegue. Quase que eu perguntei assim, quantas vidas você ganhou nesse último mês para Jesus? Para quantas vidas você falou do Evangelho de Jesus nesse último mês? E nesse último ano? Para quem é mais antigo aqui, nesses últimos 5 anos? Para quem é um pouquinho mais antigo? E nesses últimos 10 anos? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Vamos pegar um pouquinho mais recente. Nas últimas 24 horas, alguém aí conseguiu falar de Jesus para alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E hoje pela manhã, alguém aí conseguiu falar de Jesus para alguém? Eu agradeci o Lucas por me abençoar. Amém. Mas alguém conseguiu aí falar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Por que a gente tem tanta dificuldade de colocar em prática um princípio que é estabelecido nos céus? Um princípio que foi planejado de antemão por Deus desde o início de todas as coisas, sabia? Deus é onisciente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele já tinha esse plano, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele compartilhou desse plano juntamente ali com Deus, né? Porque o Verbo dá essa noção para nós, façamos o homem, né? Façamos todas as coisas, não foi só uma pessoa, nós entendemos que foi ali a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando gerou o universo, quando gerou cada pessoa, todas as coisas. Eu vou trazer uma pregação aqui, eu vou me aprofundar um pouquinho. Um dia desse eu estava vendo uma matéria, irmãos, um programa, um canal da TV, falando sobre uma mata, uma floresta, e como que é a vida. A gente pensa que somos só nós que somos detentores da vida. No substrato do solo existe ali uma enormidade de seres vivendo. Interessantíssimo isso. É uma grandeza de Deus. Deus, Ele é muito grande. Deus, Ele fez esse mundo tão glorioso e também nos fez a imagem e semelhança de Deus. Um dos pontos que nós precisamos prestar muita atenção e entender, porque nós não precisamos ficar preocupados com nada. Nós não podemos ficar preocupados com nada. Com nada. Tem uma passagem lá no Evangelho de Mateus, que Jesus ele vai no seu santo monte lá, e ele olha para Jerusalém, e ele fala, Jerusalém, Jerusalém, como que eu queria cuidar de vocês, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Você sabia que no reino animal, a galinha ela é classificada como um dos seres que consegue mais proteger a sua prole, ali debaixo das suas asas? E Jesus, de forma inteligente, ele usa essa expressão, né, para falar para Jerusalém. Jerusalém que mata os seus profetas. Isso aqui é uma parte teológica que eu não vou entrar, né? Você sabe que no decorrer da história, o povo de Israel, ele matou seus profetas. O povo de Israel mata seus profetas. O povo de Israel continua matando seus profetas. Nós somos o povo de Israel. Nós continuamos a matar os profetas de Deus. Você sabia disso? E Jesus ele fala, se vocês soubessem, vocês não precisariam se preocupar com nada. E uma das coisas que nos faz a colocar em prática esse IT do Senhor Jesus Cristo é que nós ficamos preocupados com tudo. Nós nos preocupamos com tudo e acabamos então
deixando de fazer o primordial, deixamos de fazer aquilo que é essencial. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá escrevendo para os romanos, ele fala: como crerão se não há quem... Tem até uma canção que eu cantei, né? Como crerão se não há quem pregue? Como invocarão se ele não sabe a quem invocar esse nome? Porque nós estamos debaixo dessa autoridade, do poder de Deus. A palavra de Deus diz que se nós batermos, a porta vai se abrir. Se nós pedirmos, Ele vai conceder. Tem um porém: só não recebe porque vocês pedem para gastar em vossos deleites, ou seja, naquilo que não gera vida, por isso que não é atendido. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E Jesus então ele fala, ele usa essa expressão lá das galinhas. Esse é um dos pontos ao qual nós temos dificuldade de colocar em prática do ID, porque nós ficamos demasiadamente preocupados com tudo e esquecemos então de fazer aquilo que é primordial. Jesus Cristo, como ele está falando aqui para os discípulos, você conhece a história da Bíblia, você conhece que Jesus, ele foi um menino, ele ensinava lá no templo já com ousadia, com muita inteligência, e ele viveu ali crescendo em estatura e graça no conhecimento da palavra, estudando a palavra. Apesar de ele ter sido Deus, ele se esvaziou, gente, ele aceitou o plano, ele correu risco e viveu como nós aqui nessa terra. Então ele começa a chamar os seus discípulos, ele começa então a ensinar os discípulos o que é o verdadeiro amor. E ele, nessa trajetória aqui na terra, ele começa então a chamar os discípulos, ele chamou ali Pedro, João, Tiago, né, os pescadores, e falou para eles assim: ó, vocês sabem pescar peixe, mas eu vou ensinar vocês a pescarem homens. E falei de vocês, pescadores de homens, pescadores de almas. E Jesus então, ele começa então a mostrar o seu poder, e ele vai ali, ele cura o cego, ele cura o coxo, ele vai lá de um demônio lá que perturbava uma cidade inteira, e ele vai lá e repreende aquele demônio chega para ele e fala assim: olha, não é a hora, por que você está vindo aqui para cima de mim? Toda autoridade foi dada a ele, toda autoridade pertence ao nosso Deus, toda autoridade pertence àquele a qual nós dizemos que é o nosso Senhor. E Jesus ele vai de encontro com a mulher samaritana, e ele mostra para aquela mulher que ele tem conhecimento da história da vida dela, e ele faz daquela mulher uma missionária. E Jesus ele está caminhando ali com os seus discípulos, está andando com os seus discípulos, ensinando, mostrando que ele detinha o poder, que ele detinha toda a autoridade, todo o conhecimento e todo o amor. O amor dele quebrava os argumentos humanos, as estruturas humanas de conhecimento, de pensamento, de inteligência e de pureza. Tanto é que ele vai de encontro a Zaqueu. Zaqueu era um homem que a religião daquela época o condenava, ele era considerado impuro, e Jesus fala assim: hoje estarei contigo na sua casa. Não há barreiras, o Senhor está conosco. Nem o nosso pecado, o nosso pecado é que nos afasta de Deus. Nós é que nos afastamos de Deus por causa do nosso erro, por causa da nossa vacilação. E Jesus ele continua caminhando com seus discípulos, ensinando muitas coisas. Jesus, quando ele vai estar falando no Sermão do Monte, e existe uma multidão de pessoas famintas, né? Os historiadores contam que tinham pessoas ali que estavam até 3 dias sem comer, sem se alimentar. E Jesus ele vai lá então e pergunta o que tinha, o que faltava. Os discípulos alimentaram aquela multidão. Ele: como, Senhor, nós não temos alimento para tanta gente. E o Senhor então vai lá, faz mais um milagre, e vai lá e multiplica e alimenta. E o alimento sobra.
Nós precisamos, irmãos, entender que nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Jesus, então, ele continua caminhando. Então, Pedro, ele fala um monte de coisa bonita para o Senhor Jesus Cristo, dizendo que jamais deixaria de seguir, que se fosse necessário, ele morreria pelo Senhor, enquanto o Senhor estava caminhando. Mas nós sabemos, na história, nós vimos que Pedro, ele infelizmente, ou felizmente, porque depois ele recebeu a cura de Jesus, ele não negou o Senhor. Ele negou o Senhor, e o Senhor então foi levado por aqueles homens, e foi para o madeiro, sofrer por mim e por você. Os discípulos então ficam ali sem saber o que fazer, porque enquanto eles estavam caminhando com Jesus, eles tinham toda aquela segurança, só que aquela pessoa que dava toda a segurança a ele, de palavras de vida eterna, ele é humilhado perante todas as pessoas, perante toda uma sociedade. Aquela Jerusalém que Jesus queria cuidar, escolheu matar. Você sabe disso, né? Que houve um dia lá, que Herodes pergunta: o que vocês querem crucificar, Cristo ou Barrabás? A sociedade, a população, o povo que se dizia ser povo de Deus, o povo escolhido por Deus, escolhe soltar um revolucionário. Barrabás era um revolucionário. Então o povo decide que Barrabás vivesse e Jesus morresse. Olha só. E o povo ali, os discípulos então ficaram o quê? Tristes, desamparados e desanimados. E eles então voltaram a fazer aquilo que eles gostavam de fazer: pescar. Voltaram a pescar. Só que o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, essa passagem que nós acabamos de ler agora, lá em Mateus 28, Jesus, ele se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada. Irmãos e irmãs, nós precisamos lembrar disso a cada segundo de nossas vidas. Todo o poder e autoridade pertence ao nosso Deus. As circunstâncias tentam mostrar o tempo todo para nós que já era, que não vai dar certo, que a igreja metodista da Barra da Tijuca vai acabar, mas não vai, porque as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, e o Senhor, ele tem uma palavra para essa igreja. Aleluia! Irmãos, nós não sabemos o que Deus quer fazer com essa igreja, mas às vezes eu fico pensando em algumas coisas, sabe? Eu ouvi uma história de uma igreja lá nos Estados Unidos, que ela foi considerada uma das maiores igrejas que teve nos Estados Unidos. Sabe onde essa igreja está hoje? Essa igreja está fechada. Houve grandes confusões naquela igreja. Essa igreja já teve quase 250 mil pessoas. Da década de 50 até a década de 90, ela era considerada como a igreja. Hoje, no ano de 2025 e 2026, essa igreja não existe mais. Essa igreja não existe mais. A gente precisa entender, a gente precisa estar alinhado no nosso coração, o coração de Deus, para entender as formas e o projeto de Deus, e nós estarmos alinhados ao coração de Deus para o que vai acontecer com a nossa igreja. Aí eu também fiquei pensando numa outra igreja que o pastor contou para mim. Essa igreja tinha lá seus 100 e poucas pessoas, e a igreja foi diminuindo, e ele falou que chegou um tempo que a igreja só tinha ele e mais 4 membros na igreja. 4 membros. E eles então ali se uniram, e uniram os corações, e ficaram numa unidade tão forte, que passou-se alguns anos, e essa igreja hoje tem 1.800 membros. Nós precisamos
com essas histórias, com esses relatos. Uma igreja que era tão grande, tão poderosa, hoje não existe mais. Uma igreja que quase fechou, hoje é uma igreja vigorosa, poderosa, que vive a essência do Evangelho. Eu não estou aqui para dizer que quantidade de pessoas condiz com gente, uma igreja saudável. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas isso também reflete na vida e na condição do Evangelho que se prega nessa igreja. Então nós precisamos estar alinhados, ajustados com o coração de Deus. Eu falo isso como liderança, eu falo isso como pastor, e eu falo isso também para você, como membro da igreja. Ou simplesmente um membro, um líder, um coordenador de ministério. Nós precisamos estar alinhados ao coração de Deus, estar atento aos detalhes. Sabe, irmãos, nós precisamos ser uma igreja que prega o Evangelho, que viva o Evangelho. Porque o Evangelho, ele precisa ser pregado. Se possível for, nós precisamos usar as palavras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É com o nosso exemplo. É com o nosso exemplo. Você sabe que para aprender inglês, você vai lá aprender o inglês, você vai se encher de informação. Já parou para prestar atenção nisso? Você pega o inglês e você se enche de informação e você não consegue aprender? Você está cheio de informação. Você está cheio de informação. Aí eu vou te fazer você raciocinar no seguinte aspecto agora. Uma criança, ela começa a crescer e ela aprende o idioma, ela aprende o português. As crianças, eu e você, como é que nós aprendemos o inglês, o português? Se fosse um pai ou mãe em português e um americano, ele ia aprender o bilíngue, né? Pela convivência. É a convivência! É a convivência que ensina. Ou seja, é o meu exemplo, é o teu exemplo, é que vai falar quem nós somos em Jesus. E não meramente palavras, irmãos. Não meramente palavras. E isso condiz em todos os aspectos. É sobre vida de oração, é sobre responsabilidade de horário, é sobre responsabilidade de cooperação, de dízimo, de oferta, de presença nos cultos, nas atividades da igreja, de presença você com a sua família, no trabalho, em tudo. É a nossa vivência, é o nosso modelo, é o nosso exemplo que vai ensinar melhor. Pegaram aí, eu tentei explicar essa palavra em inglês, aí vocês entenderam? Não é isso? A gente se enche de forma, já estudei inglês, gente. To be, verbo to be, você acha que você fala yes, I love you, pastora, minha esposa linda, idem. Mas a criança, ela não tem essa informação e aprende, né? E Jesus, ele quando estava caminhando com seus discípulos, ele estava mostrando ali a prática do que é o reino dos céus, o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força. É por isso que eu falo, gente, quando eu venho para a igreja, eu venho para o louvor, o que eu ministro aqui no louvor é a expressão daquilo que eu tento ser lá fora. A expressão do meu corpo, ela tem que dizer o que eu sou. Eu estou com um copo aqui de alguma coisa, eu vou dar aquilo que tem dentro daquele copo. O que tem dentro de você? O que tem dentro de mim? É isso que nós vamos dar. Tem pessoas que querem falar do Evangelho, mas só vive alfinetando o outro, vive jogando indireta. Você não vai ganhar essa pessoa para Jesus, você já jogou essa pessoa no inferno, e você vai junto. Nós precisamos rever os nossos conceitos daquilo que nós dizemos que somos. A gente tem que aprender com essa passagem. Jesus Cristo ele fala: Jerusalém, Jerusalém, eu cuido de vocês. Gente, Jesus já está cuidando de mim, Jesus já está cuidando de você. Qual é a sua dúvida sobre isso? A palavra de Deus fala que Deus ele nos abençoa enquanto nós estamos dormindo, e nós não ficamos preocupados.
com escassez financeira. A gente tem que ter como exemplo, por exemplo, a oração da Abacuque. Quantas vezes eu já fiz essa oração? E se tiver que fazer mais vezes, vou fazer. Em nome de Jesus, vou ser fiel ao Senhor, vou continuar sendo fiel ao Senhor. Conhece a oração de Abacuque? Conhece? Todos conhecem? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta. Tem umas pessoas explicando esse produto da oliveira minta, é legal, né? Vocês já viram? Já pegaram essa explicação? A azeitona está na grandona, bonitona, mas ela está seca por dentro. Aí quando ela vai ser espremida, ela não sai a quantidade de azeite que eles esperam, né? Ou seja, mentiu o negócio ali, ou seja, tem bastante azeitona, mas está seca por dentro. Eita, isso fala alguma coisa para nós, hein? Nós somos as azeitonas do Senhor, robustas ou secas? Eita! Louvado seja o nome do Senhor. E essa responsabilidade, irmãos, esse primeiro item, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Jesus, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você vai pregar o Evangelho na força do teu braço, está errado. Está errado. E a gente não precisa ter medo do mundo espiritual do mal, porque nós estamos debaixo de uma autoridade, debaixo de uma palavra, debaixo de uma cobertura. O inimigo, ele não pode te parar, mas ele sabe como te parar. Ele sabe como me parar. Ele sabe como parar a igreja do Senhor. Ele sabe como confundir a igreja do Senhor. Irmãos, nos últimos anos, a igreja do Senhor, ela está vivendo uma grande confusão. Eu não vou falar o nome do pastor, mas essa semana, um pastor que eu segui, eu até parei de seguir, porque eu não vejo ele falando de política, e ele foi e falou que vem há 6 meses orando, e agora ele vai vir candidato a deputado. Eu falei, meu Deus. A gente tem uma arma poderosa, que é a ministração do Evangelho. É trazer o reino de Deus para essa terra. Ideologia humana não vai mudar nada. Eu fico com vontade de chorar, sabe? Quando eu vejo umas pessoas, homens, bons, ganhadores de vidas, falando que sentiu no coração a necessidade de estar lá, e detalhe, ainda vai usar pastor fulano. Ai, gente, o pastor, ele é pastor de ovelha, é dentro da igreja, é dentro da instituição. Lá fora ele é um homem comum, e ele ainda vai usar o nome. Sabe por que ele vai usar o nome de pastor? É voto de cabresto, curral eleitoral. Vai usar a igreja para encher uma legenda, para fortalecer candidatos. Que é arriscado de ele ganhar, mas ele vai, o voto que ele ganhar vai encher votos de pessoas. Filosofia humana, estrutura humana. Teve uma pessoa que um dia desse me perguntou: você vai votar em quem? Eu falei, não te interessa. Sabe por quê? A lei eleitoral diz que o voto é secreto. Sabe quem eu vou votar? Não te interessa, igreja. Você é livre para votar em quem você quiser. Eu sou livre para votar em quem eu quiser. Até se eu não quiser votar, eu não voto. O problema é meu. Mas a gente está querendo colocar a nossa vida debaixo de uma autoridade que não tem autoridade, que é passageiro. E nós vivemos debaixo de uma autoridade, que é uma autoridade. Você está entendendo? Você está pegando essa dimensão do reino de Deus sendo implantado aqui na terra? Irmão, você imagina se toda a população já te conhecesse o Evangelho e já vivesse a prática do amor de Deus? A gente não vai precisar de nada. A gente não vai precisar de polícia. A gente não vai precisar de exército. A gente não vai precisar de grades. A gente não vai precisar de cadeias. A gente não vai precisar de presídio. A gente não vai precisar nem de assistente social. É o reino de Deus sendo implantado na terra. É trazer o reino dos céus. Você sabe qual é o princípio de Deus? Você sabe qual é o princípio
de baliza do reino de Deus. É igualdade. É igualdade. Sabe? Eu e minha esposa somos iguais. Esquece essa bobeira. Ouça o que eu vou te falar agora. É muito sério o que eu vou falar. Esquece essa bobeira de que é o homem que manda. Isso é confusão teológica. Porque você precisa ler a Bíblia, entender que a Bíblia ela precisa passar por um filtro. E o filtro de Deus é justiça e igualdade. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deus ele não fez o homem mais inteligente e mulher menos inteligente. Se bem que se você for observar nos concursos públicos, o negócio mudou. As mulheres são mais inteligentes agora. Elas estão passando tudo. E você fica aí achando que você é o cara. E esquece de passar pelo filtro da palavra de Deus. Que é justiça e igualdade, irmão. É justiça e igualdade. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. Ah, meu Deus. Eu ia falar mais algumas coisas aqui, mas não vou falar não. Nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos uma pureza, uma mente pura. Nós recebemos uma nova aliança, uma nova identidade, não é isso? Eu, infelizmente, nasci uma criança bonitinha. Estava vendo as fotos essa semana, gente, era bonitinho. O tempo deu uma escangalhada, perdi cabelo. Meu Deus do céu. Mas eu era cresci uma criança bonitinha, perfeitinha, assim, né? Dentro daquilo que era possível, dentro da minha criação. Aí daqui a pouquinho já comecei a fazer besteira, já comecei a usar álcool. Alguém acionou lá, gente. Só um minutinho, gente. Não, você não vai saber aqui, não. Só um minutinho. Respira aí. O aplicativo está abrindo. É o sistema de segurança da igreja. Não sei por que ele acionou. Tá direto. Não é nosso, não, é? Aqui sim, liguei aqui. Mas ele está desligado, não entendi nada. Cadê o nosso técnico? Técnico de segurança. Nosso irmão Joelho vai resolver isso aí depois. Nós recebemos uma pureza, uma nova pureza. Eu estava contando da minha história, aí daqui a pouquinho comecei a me envolver, comecei a me achar o cara, por algumas dificuldades que eu tinha de relacionamento com a vida, autoafirmação. Comecei então a usar droga, né? Andar armado, plantar em morros, andar com pessoas que não eram legais. Comecei a fazer um monte de besteira. Eu contei esse testemunho aqui para vocês, né? Comprar quantidade de droga no morro lá da Zona Sul, que tinha um contexto. Aí vendia lá em Nova Iguaçu, me achando o cara, andando armado, fazendo besteira. Por isso que Deus fez para mim? Por isso que Deus criou? Deus me criou para isso? Para ser escravo do pecado? Só que eu recebi uma nova identidade, aleluia! Agora eu recebi uma nova identidade. Eu sou um novo homem. Fala aí, eu sou um novo homem. Você, mulher, eu sou uma nova mulher. Uma nova criatura, uma nova identidade, uma mente voltada para fazer as coisas puras de Deus. Gente, uma outra coisa também. Deus deu para nós um novo poder. Porque Jesus, quando ele fala para o discípulo, ele passa essa autoridade para nós. Porque nós iríamos pregar em nome de quem? Em nome de Joaquim? Não, em nome de Jesus. Então o novo poder foi dado a nós. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E um outro ponto que todo ser humano, toda aquela pessoa que teve conhecimento da palavra de Deus, que reconheceu que existia um Salvador e foi feita a oferta para ela, essa pessoa
reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela, ela se tornou uma nova criatura, recebeu uma nova identidade, recebeu um novo poder, e ela recebeu também um espírito de obediência e um espírito de ousadia, e Deus lhe falou agora, e Jesus lhe falou agora: vão lá e pregue o Evangelho. Somos chamados, enviados para ir e fazer discípulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, 16 diz que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma nova mentalidade de vida. Nós temos uma nova forma de ter percepção das coisas. Nós não estamos mais presos aos rudimentos desse mundo, a ideologias humanas. Amém? Amém. Nós temos o que? A mente de Cristo. Irmãos, nós somos chamados para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Correto? Uma das coisas que eu estudei na faculdade de teologia, que nós somos conselheiros, né? Chega uma hora que você precisa ser um conselheiro, chega uma hora que você precisa emitir palavras para pessoas de ajuste, de orientação. A nossa palavra, a nossa orientação, ela tem que ser baseada nos mandamentos de Deus, naquilo que nós temos como princípios da palavra de Deus. E isso é imexível. Os princípios da palavra de Deus, elas são inegociáveis para nós. Amém? Nós somos seguidores de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Então, tudo que nós vamos falar e fazer precisa ser baseado nesse princípio, que é da palavra de Deus. Bom, uma pessoa vem para mim e fala assim: caramba, adulterei, pequei. Eu falei: caramba, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você continuar, você vai para o inferno. Isso é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus. Não adulterarás. Correto? Estou mentindo? Eu estou emitindo uma opinião minha? O perigo, irmão, é quando nós emitimos nossas opiniões. Você pode até dar um conselho. O conselho, se você for lá pegar o livro de Salmos, o livro de Provérbios, você vai ver ali milhares de conselhos de sabedoria. Quem tem sabedoria, ela tem capacidade de dar conselhos. Mas o conselho, ele não pode ser e nem ferir os mandamentos da palavra de Deus. Você está entendendo? E a sua opinião, sabe o que você faz com a sua opinião? Morra com ela. Não jogue aquilo que você pensa, aquilo que você acha, para cima das pessoas. Gente, a gente como pastores, a gente vê tanta coisa. Vem tanta gente falar com a gente, tanta coisa. Aí eu já faço filtro. Isso tem a ver com o mandamento de Deus? Isso tem a ver com algum princípio de sabedoria? Ou isso não passa de um conselho, de uma opinião pessoal? Sabe qual é o perigo da opinião pessoal, gente? Eu fui criado numa estrutura, numa família, vivi dentro de um formato de crescimento. Batalha, hein? Eu acho que Deus está botando pilha lá naquele sistema na frente. Aí está tudo aqui, tem que desconectar aqui de novo. Então, eu tenho um conhecimento limitado das coisas. Eu tenho um conhecimento limitado. Por mais que eu tenha experiência de vida, por mais que tenha aqui o mais antigo de caminhada de igreja, ele tem uma forma de visão, ele tem um ângulo de visão. Então, essa opinião, ela está fadada ao fracasso. Ao fracasso. Agora, quando nós nos baseamos em responder essa pessoa debaixo da autoridade do mandamento da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, aí sim só um minutinho, irmãos. Meu pai, que batalha, hein? Vou deixar aberto aqui, que se clicar redinho de novo eu tiro. Mas enfim, onde eu estava mesmo aí, tá vendo? Meu Deus do céu, televisão, né? Alarme. Meu pai.
Vamos para outro ponto aqui. Nós fomos chamados para fazermos discípulos de todas as nações. Aí apóstolo Paulo fala lá para Romanos, né? Como crerão se não há quem pregue? Meu irmão e minha irmã, se você não pregar e nem eu pregar, vai dar ruim para nós. Vai dar ruim para nós. Vai dar ruim porque você vai estar em desobediência. Você não vai estar em desobediência a pastora Regiane e nem o pastor Walter, não. Você vai estar em desobediência à palavra do Senhor. Nós somos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Aí quando a palavra de Deus fala toda criatura, você não pode excluir o usuário do crack, você não pode excluir o alcoolista, você não pode excluir o presidiário, você não pode excluir o doente com a doença infecciosa. Você não pode excluir o rico riquíssimo que oprime também. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele disse que nós precisaríamos pregar para toda criatura. Irmãos e irmãs, eu senti muito no meu coração de estar trazendo essa palavra, porque nós precisamos rever alguns conceitos que estão norteando as nossas vidas. E eu não estou falando isso querendo dizer que essa igreja aqui, que algumas pessoas estão deixando de fazer isso, não. Eu estou fazendo isso olhando para a minha própria vida. Eu me olhando assim no espelho e falando, caramba, tu já foi melhor nisso. A pastora sabe do que eu estou falando. Nós, como igreja metodista na Barra da Tijuca, nós precisamos estarmos alinhados ao que essa direção da igreja está fazendo para esses dias. Se você está fazendo força contra isso, você vai só se esforçar e não vai conseguir nada, porque nós estamos debaixo de uma obediência da palavra de Deus. Quando ela está dizendo assim, ó, é um chamamento pastoral para esta igreja. Fique atento. O encontro com Deus, irmãos, eu passei pelo encontro com Deus 3 vezes. Já era crente e passei pelo encontro com Deus 3 vezes. E todas as 3 vezes Deus ajustou algum ponteiro em alguma área da minha vida. Até quando eu fui, eu era supervisor de células. Nós lá em Macaé, quando chegamos lá na igreja de Macaé, a pastora fala os números, mas eu tenho números exatos aqui na minha mente. Quando nós chegamos lá na igreja de Macaé, nós tínhamos 13 células e nós conseguimos multiplicar e chegou ao ponto de termos 65 células. Eu era coordenador de célula, supervisor de célula, e nós fomos para uma igreja para conhecer o trabalho deles, do discipulado humanístico, maravilhoso, cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, e eu passei por um encontro com Deus com ele. E detalhe, foi lá no norte do Brasil, eu tive que dormir em rede, gente, nunca tinha essa, experiência de dormir em rede. Alguém já sabe dormir em rede aqui? Gosto, claro, também sabe também? Né? Dorme assim atravessadinho, né? E eu já fui assim, porque minha coluna está doendo. Aí quando eu vi assim, eu olhei assim, todo mundo correndo. Era uma oca, gente, eu dormi junto com os índios. Gente, é muita experiência que a gente tem, né, nessa caminhada. Eu louvo a Deus, cara. Eu louvo a Deus. A minha primeira viagem internacional para fora do Brasil não foi para turismo, foi missão, né? A pastora Vanessa também estava, a pastora Regiane, missão na Venezuela, né? Num período assim crítico que estavam vivendo ali, e a gente foi lá para vivenciar e pregar o Evangelho. Mas a pastora fez um chamamento aqui do encontro com Deus. Eu vou te perguntar, quantos aqui já fizeram a inscrição para o encontro com Deus? Sabe por quê, irmãos? O encontro com Deus é um lugar onde você vai passar por uma UTI. E sabe o que acontece nessa UTI? Você não sabe, de repente, fazer algum tipo de diagnóstico, talvez você não saiba, fazer algum tipo de diagnóstico de alguma anomalia espiritual que você está tendo. E lá no encontro com Deus, você vai ser diagnosticado e vai receber o tratamento. Você está entendendo isso? Você vai receber o tratamento. O tratamento, sabe de quem? Da Regiane? Não. Do Valtinho? Não. É de Jeová. É Jeová na terra. Aquele negócio ali é Jeová na terra. Aleluia. Ah, eu já passei do encontro. Pô, preciso passar de novo? Se você achar que deve, passa. Não tem problema. Não tem problema não. Eu falei aqui, eu passei por 3 vezes. Se um dia Deus fala assim, passa de novo, eu vou lá e passo. Já estou finalizando, meu irmão. Nós fomos chamados para obedecer a palavra, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
Os discípulos estavam ali, desanimados, e Jesus aparece para eles, né? Ficaram até com medo do mestre. Você lembra dessa passagem? Quem é aquilo ali? Pedro foi lá, mestre, glória a Deus. E Jesus, ele vai e fala, dando essa ordem, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, amém? E para finalizar, eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, quando você vai ministrar, você encontra uma pessoa e ministra a palavra para a pessoa, ou você tem uma convivência com essa pessoa, você precisa entender uma coisa: você não está sozinho fazendo aquilo. Eu, quando comecei a ter esse despertamento na minha caminhada cristã, isso foi diferencial demais, né? A minha família, eu fui primeiro a me converter na minha casa, e eu recordo disso como se fosse hoje, que quando eu passei então a pegar umas verdades bíblicas e comecei então a reivindicar no mundo espiritual. Você já fez isso? Você já reivindicou verdades bíblicas, estrutura da palavra de Deus, e reivindicou na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua área emocional, em alguma área da sua vida? Você já fez isso? Você já fez isso? Reivindicou a palavra de Deus? Eu comecei a reivindicar. E eu recordo que uma vez eu vim de um culto da minha igreja local e teve um apagão na cidade. Aí nisso eu vinha com alguns irmãos, com algumas irmãs, e todo crente é medroso pra caramba, né? Meu Deus do céu, como os crentes não, ser humano é medroso, né? E muito escuro, gente, apareceu um farol de um carro, projetou um farol aqui assim, gente, eu vi um demônio vindo para cima da gente. Eu falei, caramba, gente, vocês estão vendo o pessoal? Começou a gritar. Sério, gente, parecia real, parecia poltergeist, parecia filme de ficção científica, um bagulho doido, feio, horroroso. E nós levantamos a mão e começamos a orar. O demônio dissipou, parecia filme, dissipou assim na nossa frente. Eu falei, gente, aí comecei a buscar os livros, né? Este mundo tenebroso, né? Comecei a buscar literatura sobre o mundo espiritual, porque eu já estava começando então a avançar alguns degraus na minha vida, na minha caminhada. E eu recordo que uma vez eu cheguei na minha casa e eu falei para o Senhor que eu não queria ver a manifestação de demônios na minha casa. Irmãos, quando eu chegava na minha casa, que eu botava o pé na sala da minha casa, os demônios saíam. E eu recordo que minha mãe já foi, né, participou de algumas religiões, e ela recebia algumas entidades, né? Engraçado que lá ela recebia uma entidade que era chamada de nome Exu Caveira, e depois que ela recebia, ela ficava toda desfalecida, aí recebia o herê. Aí eles falavam que o herê era para limpar, para trazer leveza. Bagulho doido. E minha mãe ficava toda carregada, toda oprimida, uma vida toda desconcertada, tudo fora de ordem naquela casa. E quando eu botava o pé na minha casa, a presença de Deus ela invadia aquele lugar. E um belo dia eu tive um sonho, eu já contei esse sonho, que eu morava num conjunto habitacional, Pombal, né? Lá em Nova Iguaçu, o pessoal chama de Pombal do Imbecil. A gente se achava o bambambam naquela área. E realmente o pessoal tinha medo da gente ali, né, Regi? O pessoal não passava perto do Pombal porque tinha medo. Como a gente faz às vezes, como as pessoas fazem aqui com a cidade de Deus, tem medo. Cheio de seres humanos ali, cheio de gente boa, cheio de pessoas abençoadas, igrejas poderosas ali naquele lugar, e a gente fica com medo de passar. A gente precisa usar a autoridade do poder de Deus e ter fé, irmãos, ousadia, e não afrontar, não é afrontar, mas se Deus está mandando, vai. Se Deus está te mandando, obedeça. Se Deus está mandando, vá. Amém? O que ele está falando? Do sonho. Eu tive um sonho que a minha casa, todo aquele lugar lá, e subia uma água cristalina, mas uma água linda. Eu tive esse sonho, parecia que era real, e eu começava a flutuar, e toda a minha família começava a flutuar comigo naquelas águas. A gente só ficava com a cabeça do lado de fora. Se você for lá em Ezequiel, fala daquele processo lá das águas profundas, né? Águas que dão nos centelhos, nos joelhos, nos lombos, né? E tem uma hora que as águas sobem e você não consegue ter mais o controle. Isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em que nível na sua vida? Você fica pisando na água ou você já não consegue ter mais o controle?
Vá para o encontro com Deus. Você vai sair de lá flutuando, com o Espírito Santo de Deus controlando a sua vida, amém? Eu creio nesse poder, nessa transformação, nesse impacto que o encontro de Deus vai fazer contigo. Porque são 3 dias, irmão. A gente não vai estar 3 dias ali murmurando, vendo série, vendo Fluminense perder pro Vasco, misericórdia. Ó, Marcelo. Olha, Marcelo, é tranquilo. Cheio de tricolor aqui, né? Caramba. Essa você pula. É. Mas nós vamos ficar aí, sabe o quê? Sendo enxertados na palavra de Deus, no ambiente de oração, no ambiente de Deus. E nós vamos sair daqui transformados. Aí sabe o que aconteceu lá em casa? O sonho, todo mundo transbordando nas águas. Daqui a pouquinho, o meu irmão chega, mais velho. O meu irmão mais velho, irmãos, ele participava de um grupo que está voltando aí, né? Que são são chamados de neonazistas. E quase que eu entrei para esse grupo sem saber o que era. Nossa, misericórdia. E ele fazia parte, ele era líder de um grupo, os carecas da Baixada. Tinha os carecas do ABC, em todo lugar do Brasil, carecas do subúrbio. E aqui no Rio de Janeiro tinha os carecas da Baixada. Meu irmão era o líder desse grupo. Meu irmão, ele passou no Jornal Nacional junto com a foto do PC Farias, quando teve a explosão no Canecão, e quando teve o evento da Eco 92. O meu irmão foi preso como líder desse grupo. E eu falava assim, como é que esse cara vai se converter? Aí a gente tem mania de pensar, né? Ah, já sei, ele vai entrar vai ter uma enfermidade e Deus vai pegar ele na curva. E nada, irmão. Do nada, meu irmão chega em casa, Valtinho, tem que te contar um negócio. Eu falei, conta aí. Eu estava ouvindo um testemunho na rádio El Shaddai, na 93. Eu baixei o volume da rádio e falei para ele, conta aí. Ele, acabei de aceitar Jesus, entreguei meu vida para Jesus nessa noite. Eu falei, aí eu fui no banheiro, bobão, comecei a chorar, não queria chorar na frente dele, coisa boba, diz que o homem não chora. Homem chora assim muito, tem que chorar. Por que o homem não chora, irmão? Que palhaçada é essa que inventaram pra gente? Que bobeira é essa? O homem chora, é ser humano, pô. Você não ri? Você não tem que chorar, né? Quem ri, chora também. A vida é feita de altos e baixos, é isso, normal. Aí depois o meu irmão do meio foi preso, aceitou Jesus dentro da cadeia. Aí minha mãe vai, entreguei minha vida para Jesus, glória. Eu estava vendo as fotos, sabe, a fase de cada um em casa, onde a gente ficou vendo algumas fotos, né? Meu irmão do meio já está com o Senhor Jesus, né? O Senhor já o recolheu. Minha mãe também. E o Senhor salvou a minha família. E o Senhor salvou a minha família. Porque eu creio na autoridade que estava sobre a minha vida. Às vezes você precisa tomar posse. E quando você vai pregar o Evangelho, você não vai pregar sofisma, você não vai pregar historinha da carochinha, você vai pregar a autoridade do poder de Deus para essas pessoas. E não é na força do teu braço. Amém? Você entende isso? Finalizei, meu irmão. Então, em Jesus, nós somos chamados para ir pregar o Evangelho. Nós temos autoridade, nós temos um chamado, nós fomos enviados, nós temos a palavra e nós precisamos da presença. Porque Jesus, ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco um dia sim, um dia não. Eis que estarei convosco todo 1º de maio. Eis que estarei com vocês só no dia 25 de dezembro. Não! Eis que estarei convosco todos os dias. Meu irmão e minha irmã, o meu maior medo, o meu maior trauma, eu sofri em pensar que vai passar de mim o que Deus tem chamado para eu fazer. Eu profetizo em nome de Jesus que não vai passar pela igreja do Senhor Jesus Cristo esse tempo. Meu irmão e minha irmã, eu gosto que você fique de pé nessa hora. E nós vamos cantar juntos aqui, profeticamente, que não passe de nós o teu Espírito. Sabe, nós somos uma geração que foi levantada independente da tua idade. Você faz parte dessa geração, você faz parte desse hoje. E Deus tem uma palavra para nós.
ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Você tem entendido isso? Você tem entendido que os seus problemas, Deus ele tem cuidado? Que se você ficar preso para deixar de fazer o ID, você está sendo anulado pelo inimigo. Não são os seus problemas que vão te limitar e nem vão impedir, porque Deus é maior, amém? Deus ele tem cuidado de nós. Pede e dá-se usar. Agora pede naquilo que é correto, que você vai ser atendido. É isso que o Senhor Jesus Cristo fala para nós nessa manhã. E que nós vamos verbalizar para eles essa palavra através dessa canção que vai ter sendo cantada agora. Eu vou tentar ajudar a cantar. Que não passe de nós. Que se o Senhor não guardar em vão, vigia o sentinela.
que governe a nossa vida. Só o Senhor é dono dela. E aquilo que temos, aquilo que ganhamos, aquilo que nos é retirado, tudo, Senhor, está debaixo da tua soberania, da tua glória. E como igreja nós reconhecemos, Senhor, que é a tua glória que guarda a nossa vida, que é a tua glória que guarda a nossa família, a nossa casa, que é a tua glória que guarda essa igreja. Porque essa igreja, porque a nossa família e porque a nossa vida é tua. É tua. Tu tens o controle, o poder e o governo. E se o inimigo, Senhor, de alguma maneira teve acesso à nossa vida, à nossa casa ou à nossa igreja, nós fazemos aquilo que a tua palavra diz: resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Nós resistimos ao diabo e entregamos de novo o controle em tuas mãos, Senhor. O controle não está na mão de líderes, não está na mão de políticos, não está na mão de polícia, não está na mão de pastores, não está na mão de líderes. O controle está em tuas mãos. Teu é o poder, teu é a honra, teu é o governo. Nós declaramos essa verdade. E se existe alguém aqui entre nós, Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Jesus e queira fazer isso agora, eu quero incluir nessa oração, para que o Senhor receba essa oração que só o Senhor conhece, porque o Senhor é o único que sonda os corações. Então nós queremos, Senhor, entregar o nosso coração a Ti, o governo da nossa vida a Ti, em nome de Jesus. E queremos ser participantes dessa palavra que foi pregada, dessa palavra que diz que o Senhor é conosco em todo o tempo, até o final dos tempos, todos os dias o Senhor é conosco. Então, Deus, debaixo dessa autoridade, debaixo desse poder, nós queremos sair daqui e anunciar a tua palavra a toda criatura. Nós queremos sair daqui, ó Deus, e cooperar contigo para anunciar o reino do Senhor, que é um reino de paz e de justiça e de igualdade e de alegria, que essa terra muitas vezes não tem para nos dar. Mas em Ti, Senhor, nós somos satisfeitos e queremos, ó Deus, levar o Senhor para todos aqueles que não Te conhecem. Dá-nos, ó Deus, a ousadia, enche-nos do espírito de ousadia, enche-nos da Tua graça nessa manhã. Levanta-nos, ó Deus, com autoridade, dá-nos a Tua palavra para pregar, porque assim como o pastor Walter testemunhou, nós também queremos testemunhar que a nossa casa se converta, que a nossa casa se renda aos Teus pés, que a nossa família reconheça que o Senhor é Salvador da terra, que os nossos vizinhos tenham a oportunidade de ver a Tua glória e o Teu poder através de nós, que as pessoas do nosso trabalho possam se converter a Ti, que as pessoas, com Deus, que amamos possam se converter a Ti, mas aquelas que nos perseguem também, aquelas que nos perseguem, que são, ó Deus, às vezes dificuldade para a nossa caminhada, que elas também se convertam a Ti, que as pessoas que entraram aqui e nos furtaram, que eles se convertam a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que eles recebam aquilo que nós recebemos, o amor verdadeiro, a glória do Senhor, o acesso ao Teu céu e a Tua salvação, porque essa terra tem condenação para nós, mas o Senhor tem salvação, e nós queremos ser os arautos que pregam a Tua palavra, que anunciam a Tua verdade. Essa é a nossa oração, e nós fazemos com o coração quebrantado, Senhor. Pode nos enviar, você pode fazer essa sua entrega aí onde você estiver. Fala, Senhor, envia-me aqui, me envia, Senhor, me usa, você pode dizer, me usa, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele, então, a Ele, a honra, a glória, o poder, fala assim, amém? Você pode sentar só um pouquinho, a gente já vai finalizar esse tempo aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelos irmãos que estão nos visitando aqui na frente.
noite, sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo fale, né? Continue falando com vocês. Já citei aqui a mãe do Wellington e a filha do Wellington que estão aqui, né? Certamente para o Dia dos Pais, né? Que bênção ter vocês aqui conosco. Temos mais alguém aí nos visitando. O Celso é mais visitante, né? Celso é nosso. Também temos a Jéssica e o Hugo, que também já não estou considerando mais visitante, é nosso. Sejam bem-vindos. Nosso irmão, esqueci o nome do senhor lá atrás. Esqueci o nome. Roberto, também está já com a gente aí caminhando. Seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos celebrando também o Dia dos Pais, né? Hoje é Dia dos Pais, nós vamos sair daqui um pouco mais cedo para celebrar aqueles que têm o papai ou aquele que é pai e está com seus filhos, né? Tem muitos de nós que não podem estar com seus filhos hoje, não podem estar com seus pais, mas desde o início do culto falamos, né? Escolhemos estar com o nosso paizão, né? O nosso Abba Pai, que é o nosso Deus, que cuida de nós. E Ele recebeu o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Então eu quero chamar aqui a Beth. É Beth que vou chamar? Vem cá, Beth. Que a gente vai trazer, traz para cá já, Beth. E a gente queria chamar todos os papais aqui na frente, os que estão presentes aqui, né, que a gente quer fazer uma oração específica. Então peraí, deixa, eles vêm logo agora? Peraí, pausa. Estátua. Miriam, a gente faz a dinâmica agora ou a gente ora primeiro? Faz agora? Então vem. Eu vou passar para a Beth conduzir aqui, porque viram que eu conduzindo deu errado, né? A gente vai chamar a Miriam para fazer uma dinâmica, é muito bom os pais estarem aqui, né? E quem também, ainda não é pai, vai ser também, se for ser abençoado. A gente vai fazer uma pequena dinâmica para resgatar a identidade de vocês. Graça e paz, igreja. Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe cada pai. Pode chamar todos os homens aqui na frente. Os que não são pai também pode representar, né, a família, os sobrinhos, enfim. Todos os que não choram. Não choram, né? Homem não chora. Chora sim. Me chora escondido, né? Amém. Só faltou o Moreco, gente. Cadê o Moreco? Tá lá atrás. Moreco, você tá por aí? Tá lá atrás. E Moreco 1 e Moreco 2. Tem que chamar. Tem, né? Tem também, tem. Fazendo uma gravação lá fora? Uma gravação lá fora. Olha ele soltando a música. Conseguiu, não? Tá feitado, tá muito. Surpresa, tá? Então, tipo assim, é uma dinâmica que a gente teve que tirar da cartola. Tirou o Moreco, esse é o Moreco, mas Moreco, esse é o Moreco, mais querido da igreja. Não, gente, todos vocês aqui são muito amados. Nós louvamos a Deus pela vida desses homens de caráter, homens de valor. Alguns aqui já não são só pais, já são avô e até bisavô. Então, vou repetir, som. Minha voz já é baixa, né, gente? Eu falo que eu tenho voz de formiguinha. Um dia eu vou contar meu testemunho em relação à minha voz aqui. Eu não era nem para estar falando. Mas Deus, Ele é o Deus que faz milagres. E Ele faz milagres. Continua fazendo milagres hoje nas nossas vidas. Então, eu quero dizer que você é um milagre. Que você é a imagem que reflete, né, a imagem do Senhor. A gente está com o espelho aqui que já deu toda a dica da dinâmica. E, né, como eu fui pega de surpresa, eu peguei só um trechozinho para ler aqui, tá? E leia
falando com vocês que são pais. Muito obrigada pela vida de vocês em nossas vidas. Muito obrigada pela presença dos nossos visitantes aqui. Vocês são importantes. A gente quer ver vocês mais vezes aqui com a gente. Sintam à vontade, tá? Para estar em nosso meio. Essa igreja é uma igreja acolhedora, uma igreja que ama de verdade, que abraça de verdade. E você não vai ser constrangido aqui de forma nenhuma. Aqui você vai receber amor e amor. Amém, igreja? Então, aqui diz assim: o que o meu filho tem aprendido comigo? Se ele imitasse a minha vida espiritual, como seria a vida dele com Deus? Se ele tratasse as pessoas como me vê tratando, que tipo de adulto ele seria? Quando ele pensa em Deus, será que a minha vida ajuda a mostrar o amor de Deus? Então, o espelho ele está aqui, está refletindo a minha imagem, nem sou pai. Mas não é só para os pais, é para as mães, né? Nossos filhos, nossos netos, eles nos observam o tempo todo. Criança, quando chega na frente do espelho, a primeira coisa que ela começa a fazer é o quê? Careta. Quem trabalha em salão sabe disso. Ela já vai lá e começa a fazer careta, e ela não está nem aí se alguém está observando. E às vezes a gente está fazendo caretas e a gente não está observando que tem olhinhos o tempo todo acompanhando a gente, vendo tudo que a gente faz. O seu João falou outro dia para mim, o seu João da dona Luísa, ele me falou que tudo que ele faz, o Luizinho, que é neto dele, neto, olha como é que é de geração em geração, né? O exemplo, ele não é hoje, não é agora, não é amanhã, ele é o tempo todo, vigilância, o que eu estou refletindo? Então o seu João fala que quando ele está fazendo o que ele estiver fazendo, ele tem até que tomar cuidado com o que está fazendo, porque como o Luizinho é muito pequeno, o Luizinho vai lá e daqui a pouco ele está lá exatamente, repetindo exatamente o que ele fez. Então assim, é o exemplo. Nossos filhos, eles vão seguir o nosso exemplo. Então o que eu reflito, o que eu faço, eles vão levar, né? Para toda uma eternidade, tá? Que a gente possa, né, cuidar daquilo que a gente faz diante dos nossos filhos, porque é exatamente o que eles vão fazer. O pastor está ali com o espelho, nós estamos exatamente esse espelho, né, que reflete a imagem do Senhor. Será que nossos filhos, eles vão refletir a imagem do Senhor que eles veem em nós? Porque a gente fala assim, não, você tem que olhar para Jesus, né? Mas primeiro a gente ganha alguém para Jesus, né? Primeiro a gente ganha alguém para a gente ganha alguém, a gente conquista alguém vai começar a observar você, e através, né, dessa observação, aí eles vão vir para Jesus também, amém? Palmas para os pais, eles merecem. Lembrando que é homem de Deus. E eu vou passar para a pastora, ela tem muito mais a acrescentar. Não, agora a gente vai só orar por eles. Aí todo mundo se viu. Vamos ficar de pé quem sobrou, né? Para a gente orar por esses homens aqui, esses papais. Que bênção, que bênção. Feliz demais de ver tanto homem aqui na frente, né? Tenta a sua mão para cá. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo ministério da paternidade. Ministério que reflete o Senhor de forma direta. Ministério da provisão, do cuidado, do exemplo, da imitação. Muito obrigada, Senhor. Muitos desses homens aqui, ó Pai, conquistaram algumas vitórias nesse ministério da paternidade. Outros não conquistaram algumas vitórias na caminhada. Teve muito erro e muito acerto. Mas Deus, nessa manhã nós queremos entregar esse ministério em tuas mãos, de cada um desses homens que ainda são pais, alguns já avós. Pai Santo, que aquilo que eles não conseguiram até agora referenciar do Senhor, o Senhor possa acrescentar neles para que eles continuem sendo exemplo na terra. Obrigada por sustentá-los até aqui, Pai. Supre eles também. Supre, Senhor, com amor incomparável, com a unção que eles necessitam, com a sabedoria que a cada ano
tornem mais sábios diante dos seus olhos e possam, Senhor, nutrir essa sabedoria na tua palavra, que eles continuem buscando a tua face, que eles continuem aprendendo da tua palavra, que é fonte de sabedoria eterna, e que eles possam ser esses arautos para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, para toda a descendência que virá depois deles. Nós os abençoamos como igreja nessa manhã e te agradecemos pela vida deles, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, aplauda o Senhor. Florete vai entregar aí, entrega aí, Florete, uma lembrança. Olha que bonitinho que elas fizeram. Olha que bonitinho, gente. Elas fizeram um negócio de florzinho, coraçãozinho, mas escuro assim, ó, para você não ficar com vergonha. Você é homem, né? Homem não pode ser rosa, vermelho, tem essas coisas. Aí, ó, ficou bonito para homem. Parabéns. Muito bonito. Feliz Dia dos Pais, um bis. Ficou muito bonito. Foi você, Miriam? Miriam, que foi você, Miriam? Foi mesmo. Ah, tá. Estão perguntando se é pela quantidade de filhos aí, para poder pegar mais. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez pela vida desses pais. Obrigada. Pode voltar para o lugar. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos só receber a bênção. E nós vamos continuar celebrando, né? Agora, tomando o nosso café comunitário, participando desse café. Mas eu quero ministrar a bênção sobre a tua vida. Amém? Vamos fazer assim, ó. Bota a sua mão assim, ó, como se você estivesse ganhando alguma coisa. Que você vai ganhar a bênção do Senhor agora. Amém? Estenda a sua mão aí. Amém, pastor? Estenda a sua mão assim, ó, para você receber a bênção. Deus vai liberar a bênção sobre a sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a rica comunhão, presença, unção do Espírito Santo que habita no meio do seu povo, seja sobre a tua vida, te conduza em grande alegria, paz, e também te leve a anunciar as verdades dele, não somente hoje, mas para todo sempre.